Nessa edição do Jornal Correio do Povo, estamos recebendo a participação do prefeito Ivar Baré. O prefeito participou da tradicional Marcha dos Prefeitos a Brasília, realizada todos os anos, e não foi diferente também nesse ano. E vários prefeitos aqui da região oeste participaram, dentre eles então o prefeito Ivar. Prefeito, fazendo uma avaliação dessa marcha e quais foram as reivindicações que foram apresentadas nesse encontro com todos os prefeitos lá em Brasília. Boa tarde. Boa tarde, Lovato. Boa tarde aos ouvintes da Interativa. Olha, o movimento dos prefeitos busca melhorar a condição da administração, da gestão pública dos municípios, visto que a partir do momento que se criou este pacto federativo, onde participam o município, o Estado e a União, repartindo a receita, que é produto do recolhimento dos impostos que as empresas, que as pessoas pagam, houve um distanciamento da realidade e da necessidade dos municípios com relação à autonomia para se fazer as coisas. A lei de responsabilidade fiscal veio criando limites. Você não pode ultrapassar o limite prudencial definido pela lei com folha de pagamento. Você tem algumas obrigações, como, por exemplo, gastar no mínimo 15% com a saúde, no mínimo 25% com a educação. São limites impostos por lei, que os municípios estão atrelados a isto, e, no entanto, a receita, a arrecadação, vai praticamente toda para Brasília, e depois é repartida com os estados e os municípios numa proporção desigual. Ou seja, concentra-se muito o recurso em Brasília e os municípios têm que depois fazer o deslocamento do seu município até Brasília, contar com um deputado para fazer uma emenda parlamentar, para conseguir uma pequena obra e buscar do governo federal, então, a liberação dos recursos que saem daqui. A luta já vem de longe, esta é a 18ª marcha e cada vez que os prefeitos se reúnem lá, alguma coisa acaba sempre acontecendo. Todo manifesto, toda manifestação pública, ela sempre acaba conseguindo alguns avanços. Nós temos aí essas lutas corporativistas dos metalúrgicos de São Paulo, por exemplo, que é uma referência no país inteiro, que muitos avanços se conquistou através de manifestações públicas, através de greve. Nós temos aqui a questão agora que estamos vivendo delicada e triste dos nossos professores com relação a essas questões de salário e também da garantia previdenciária, que nós estamos aí entristecidos porque não se acha uma solução. Mas são lutas e conquistas através de manifestações. Os prefeitos também têm esse objetivo e nesta marcha nós tivemos um recorde. Tinha mais de 6 mil pessoas, Lovato, entre prefeitos e vereadores, porque nós temos 5.560 e poucos municípios, mas também os vereadores de muitos municípios participaram, os secretários municipais, e alguns prefeitos, logicamente, que não foram por compromissos já agendados anteriormente, ou pela impossibilidade por um motivo ou outro, mas com 6 mil pessoas em um auditório, levando a mesma bandeira, evidentemente que isto ecoa, este grito é ouvido por alguém. E nós tivemos uma presença, assim, bastante importante no debate, que foram os presidentes das duas casas legislativas, que é o Congresso Nacional, a Câmara Federal e também o Senado. O Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara Federal, esteve presente. É um nome hoje muito destacado, visto que se revestiu de um poder jamais visto anteriormente de um presidente de Câmara, por métodos que nós até questionamos. Mas o fato é de que está demonstrando ter este poder, nós acompanhamos as votações aí, tem articulação, tem força política, inclusive para fazer uma coisa num dia e desfazer no outro, como nós vimos aí com relação aos financiamentos públicos, o financiamento privado de pessoa jurídica, para as campanhas eleitorais e para os partidos, que era uma coisa que já tinha sido definido de que não teria mais, e no outro dia, por articulação do presidente, acabou revertendo e tendo ainda a possibilidade do investimento das empresas para os partidos. Então, para demonstrar a força que tem hoje o presidente da Câmara Federal. Não muito diferente, o Renan Calheiros, que é um nome já conhecido, figura carimbada na política nacional e que preside o Senado. E é dali que parte tudo. Muitas vezes a gente se engana com relação a isso, e eu vejo inclusive prefeitos avaliando de uma forma, no meu conceito, distorcida, porque tudo para que se faça depende de lei. E quem vota a lei é o Congresso Nacional.
não é o Poder Executivo. Depois de votado, o Poder Executivo está obrigado a cumprir. E nós temos aí um exemplo claro, que é a questão das emendas parlamentares impositivas, que obriga a Presidência da República liberar aquele valor determinado no orçamento de uma maneira obrigatória. O deputado apresenta a emenda para o município que ele quer, para a obra que é possível dentro dos ministérios, e o governo federal é obrigado. Antigamente não. Antes desta lei, o parlamentar apresentava a sua emenda, existia um pacto de um valor ajustado no orçamento para as emendas parlamentares, mas não existia a obrigação do governo repassar o recurso. Então passava para alguns, para outros não. Agora não, independentemente do partido que esteja o parlamentar, ele tem direito daquele valor de emenda. Então a força está ali, no Congresso Nacional. E na marcha dos prefeitos estavam lá o Eduardo Cunha, que ouviu as reivindicações dos prefeitos, estava também o Renan Calheiros, que também ouviu, e ambos se pronunciaram no sentido de fazer a pauta municipalista ser votada. Nós temos projetos, nós temos emendas constitucionais lá, travadas no Congresso Nacional há mais de 12, 13, 15 anos até, que não são votadas. E agora me parece que há esta predisposição do Congresso Nacional de fazer com que haja as votações, muito embora algumas a gente não possa comemorar, porque são votações que nos desagradam, mas pelo menos estão sendo votadas, diferentemente do que a prática comum, que era de um engavetamento dessas questões importantes, que se perdurava aí por anos e anos, fazendo com que passe o mandato de um prefeito, de outro, e a luta ainda continue sendo a mesma. Mas na avaliação geral, eu acho que foi positiva, em função dessa participação maciça de prefeitos, e até pela participação também dos dois presidentes da Câmara e do Senado, que poderá haver aí algum ajuste, alguma votação que de fato interesse aos municípios e possa então melhorar um pouquinho, porque aos poucos nós vamos então conseguindo essas bandeiras, com que essas bandeiras sejam vitoriosas, e não será diferente esta. Bom, a gente não teria tempo aqui para explanar o que todos os prefeitos solicitaram nessa marcha a Brasília, mas no modo geral, como o prefeito Ivar comentou, foi bom e foi apresentado lá para o Legislativo, né, federal, e eles vão agora se encaminhar e fazer essas reivindicações junto ao governo federal. Mas o senhor aproveitou também essa viagem a Brasília, o senhor esteve no Ministério das Minas e Energia, e a grande preocupação é a respeito da usina Baixo Iguaçu, está com as obras paralisadas, muita gente estava trabalhando, tinha seus planos aqui no município de Capitão e também em Capanema, e agora a obra está paralisada. E o senhor também foi lá no Ministério para ter mais informações. O que o senhor recebeu de informações que o senhor poderia repassar nesse momento à nossa comunidade? Olha, nós já desde a semana passada vimos exigindo da empresa, do empreendedor da Neoenergia, da geração Céu Azul, que é a concessionária desse empreendimento, uma resposta definitiva, uma posição mais clara, mais segura, para que nós pudéssemos trabalhar as questões tão importantes relacionadas ao Baixo Iguaçu. Aí são vários os assuntos que interessam. Os prefeitos, evidentemente, estão bancando. A Prefeitura de Capitão das Marques, a Prefeitura de Capanema, principalmente essas duas, estão bancando o custo maior desta paralisação, que é ter a sua população que foi demitida pelo empreendimento desempregada, que depende das ações do município para a sua subsistência. O seguro-desemprego de todos já terminou e as pessoas estão aí aguardando a oportunidade de reiniciar, de serem recontratadas. Então é um segmento da sociedade que está sofrendo, e o município também tendo um prejuízo, ou então tendo a obrigação de ter um investimento maior do que o que era obrigado antes, até porque os funcionários da obra tinham um plano de saúde, eram atendidos pelo plano, tinham o salário, evidentemente, e hoje não tem mais nem salário, nem plano de saúde. Então, oneram o município no posto de saúde, com atendimento, com medicação. As escolas estão abarrotadas de alunos e não tem espaço físico para nós ampliarmos e implementarmos aquilo que queremos. E, no entanto, não há um investimento para
que a gente possa ver sendo realizadas essas obras. Então, são todas essas questões que atingem diretamente o administrador público municipal, que vê aumentando a sua receita e aumentando a sua despesa e diminuindo a sua receita. Veja que nós, aqui em Capitão das Marques, Lovato, tínhamos um custo no início do mandato de 18%, 19% com a saúde, muito embora fôssemos obrigados a gastar 15%. Mas, enfim, o governo estadual, o governo federal não cumprem com aquilo que seria a sua obrigação de repassar um recurso num percentual maior e restando somente 15% para o município, que seria fácil. Mas então nós não podemos deixar a população sem atendimento e vamos investindo com prioridade, deixando de fazer investimentos em outros setores para atender a saúde, porque é prioridade. Mas nós atingimos agora já 28% do nosso recurso, da nossa receita, com gasto com saúde. Em função de tudo isto, um aumento grande de população que depende deste atendimento, não tendo mais o atendimento por plano de saúde dos funcionários lá do empreendimento, onerando assim diretamente o município, que tinha uma receita do ISSQN da obra e que não tem. Então veja, é uma preocupação muito grande. Mas além do município, que passa por este processo trágico do ponto de vista de sonhar com investimentos e poder dar à população aquilo que ela espera, nós temos ainda as ações aí que não estão diretamente ligadas à administração pública, mas que também são importantes e de interesse público. Imagine você como que está a cabeça e a expectativa, qual a agonia que vive hoje aquele proprietário rural que está aí com a sua propriedade margeando o Rio Iguaçu e que será indenizado pelo empreendimento. Ele não sabe para onde vai, ele não sabe se esta obra de fato continua ou não, porque aí surgem várias especulações, não sai. E como que fica esta pessoa? Ele continua investindo na sua propriedade? Ele não tem entusiasmo para isso. E ele não tem segurança nenhuma, até porque alguns investimentos de conservação do solo são investimentos caros, que precisa tempo para serem depois recebidos de volta, ou então ter o seu retorno financeiro esperado. Então as pessoas não fazem, por uma questão de que se amanhã vem a indenização, estariam jogando o dinheiro fora, estariam perdendo. E para onde vão? Qual é a condição? Porque tudo isto paralisou. Então é uma grande preocupação também com eles, com esses proprietários. Alguns receberam parcialmente uma indenização e não recebem a complementação porque o empreendimento está parado. É também uma situação preocupante. E nós esperamos de um dia para outro, passa uma semana, passa um mês, passa 2 e nós estamos nesta agonia há 1 ano já, praticamente. Então, nós tínhamos uma informação de que o IAP já havia autorizado que a situação estava resolvida do ponto de vista ambiental e que a obra poderia ser reiniciada. Isso foi noticiado na imprensa do Paraná todo, confirmado inclusive pelo Dr. Tarcísio, presidente do IAP. No entanto, a Neoenergia diz que ainda há algumas pendências que estão sendo analisadas pelo ICMBio, que é o órgão ambiental vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, ao Instituto Chico Mendes, ao IBAMA, que é quem anuiu aí para que o IAP pudesse dar a licença. E nós tínhamos 2 informações então diferentes, e aí gerava especulações com relação à possibilidade de não existirem recursos em função de crise, e tudo isto vem sendo ventilado. Então nós não tínhamos outra fonte a não ser um Ministério das Minas e Energia, que foi quem fez através de leilão a concessão para este empreendimento, e através da interferência do deputado Assis do Couto, conseguimos uma agenda lá no Ministério, e na tarde de ontem fomos recebidos lá, e com o corpo técnico, aliás, que sabe todos os detalhes, e percebi isto, a segurança nas informações, a verdade das informações, fez com que clareasse bastante a minha visão com relação a tudo isso, até porque me parece que a Neoenergia, quando se manifesta, está falando a mesma linguagem dita lá pelo Ministério das Minas e Energia. Ou seja, nós temos ainda algumas questões que estão sendo discutidas lá junto ao ICMBio, para que possamos ver a obra reiniciada, que é uma decisão do empreendimento. A Neoenergia decidiu que assim fosse. Não reiniciar, muito embora o IAP tenha autorizado, sem que
todos os detalhes, todas as condicionantes impostas pelo ICMBio fossem atendidas, para evitar que se recomece esta obra agora e que o fato de não ter sido atendido alguns detalhes dessas condicionantes, muito embora não tenha a proibição judicial, possa ser argumentada pelo Ministério Público Federal, pelas ONGs ambientalistas que estão atentas a tudo isso, e pelo não cumprimento de alguma condicionante, sim, haver uma nova cassação da licença, o que seria trágico e teria um custo muito maior. Então, por uma questão de segurança jurídica, segurança financeira, o empreendedor achou por bem demover todos esses obstáculos primeiro, para depois reiniciar então a obra de uma maneira segura. E como isso depende de uma avaliação técnica de um órgão que não tem nenhum compromisso com a sociedade, porque esses órgãos ambientais desvinculam o povo da realidade. Tanto é que existem muitas ações aí, do ponto de vista ambiental, que de fato colocam a coisa como se o ser humano fosse o problema do meio ambiente. E se você retira o ser humano do meio ambiente, não existe mais necessidade de nada, porque nós estamos aí com o homem, com o ser humano, como figura principal deste processo de meio ambiente. Não o restante. Mas é lógico que é preciso ter racionalidade, nós precisamos preservar o meio ambiente, nós precisamos garantir a vida das gerações futuras, isso nós somos totalmente a favor. Porém, existem alguns exageros. Então, o que é que nós percebemos? Há, de fato, alguns detalhes lá que ainda não foram atendidos, que a Neoenergia encaminhou a sua argumentação, pedindo que o ICMBio reconheça que, de fato, existem coisas que não podem ser atendidas agora, antes do início da obra. Algumas questões que dependem, inclusive, de tratados internacionais, que é um detalhe da obrigação dada por uma condicionante exigida pelo ICMBio, de que o empreendimento monitore a qualidade da água da obra até as cataratas do Iguaçu, em ambos os lados do rio. E nós temos 80 quilômetros abaixo da onde está sendo construída a obra, a divisa entre o Brasil e a Argentina, que é o Rio Santo Antônio. A partir dali, a margem esquerda do rio já é a Argentina. E é o Parque Nacional do Iguaçu, o mesmo parque que é patrimônio da Unesco. E que tem uma regra, que tem um monte de exigências internacionais. E que para que a Neoenergia, por exemplo, pudesse adentrar na Argentina para fazer essa captação da qualidade das águas, ela teria que passar pela Unesco, com um tratado internacional, e que isso demora, e que isso é muito burocrático. Essas questões aí da diplomacia internacional são complexos demais, e isto é que está travando. Então, nós temos aí a manifestação do Ministério das Minas e Energia, porque eu acredito que tão interessado em continuar esta obra, como nós está o Ministério, porque nós sabemos da carência, da falta de energia elétrica no país, em função de várias circunstâncias, e esta obra paralisada atrapalha o processo, inclusive para o governo federal, que precisa muito que ela aconteça. Então, o ministro Eduardo Braga determinou que o corpo técnico ligado ao meio ambiente agora possa fazer uma ação mais direta junto ao ICMBio, procurar ajudar nesse processo da comprovação técnica de que não há o risco apresentado pelo ICMBio, do cuidado exagerado que eles estão impondo, tanto é que fica fácil de qualquer pessoa avaliar. Imagine, nós temos a partir da barragem 80 quilômetros de rio até a divisa com a Argentina. Se você monitora a água a partir da obra 80 quilômetros para baixo, evidentemente que no 81 quilômetro, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 até as cataratas, a mesma água é que estará descendo. Não tem possibilidade de contaminação ou de qualquer alteração, inclusive no volume da oscilação do volume de água. Então, quer dizer, coisas fáceis de serem entendidas, mas que, do ponto de vista técnico, ambiental, eles não estão preocupados se Capitão das Marques está vivendo essa agonia, se as pessoas não sabem o que fazer, se tem gente desempregada. E eles querem levar ao pé da letra aquela questão ambiental e simplesmente demoram e não se preocupam com a
com as pessoas que estão passando por esse processo. Então nós precisamos fazer a nossa parte, estamos fazendo. Estamos agora aguardando uma agenda com a presidente do Grupo Neoenergia, a senhora Solange. A prefeita de Capanema está encarregada de fazer esta agenda acontecer, até porque está mais próximo ali do escritório central da Neoenergia. Então, logo a Solange possa nos atender, estaremos também convocando os demais prefeitos para mobilizar a parte política. Os deputados também da bancada paranaense estão conhecendo essa situação, porque levei a eles na reunião que tivemos lá na marcha, inclusive com toda a bancada de senadores e deputados federais. E os deputados aqui ligados à região, então, muito mais. Os deputados estaduais, os deputados federais, estão comprometidos em nos ajudar a buscar a solução deste problema, que é um problema nacional e, para nós, então, muito maior. Então, uma agenda muito importante que tivemos lá no Ministério das Minas e Energia, e eu acredito que se nós caminharmos por este caminho, nós poderemos agilizar esse processo e, quem sabe, num prazo bem curto, a gente ver reiniciar esta obra. Bom, e ficamos aí na torcida que evidentemente logo volte a funcionar então a usina Baixo Iguaçu, o término de sua construção e o seu funcionamento também. Prefeito, obrigado pela sua entrevista, sua participação conosco na edição do Jornal Correio do Povo desta sexta-feira. Eu que agradeço, Lovato, a oportunidade e aproveito aí para mandar um abraço especial a toda a nossa população, os ouvintes da Interativa, e dizer que estamos sempre à disposição, estamos lutando aí para buscar cada vez mais melhorar a condição de vida das pessoas, cumprindo assim com a nossa obrigação, com o nosso papel. Muitas coisas nós fizemos lá em Brasília, além desta marcha, que é uma reivindicação globalizada, geral do Brasil inteiro, mas também essas pautas regionais e locais, esta questão da usina. Tratamos também com a bancada essa questão da duplicação da BR-163, que também há muita especulação, pessoas que dizem que será devolvida ao Estado, outros dizem que não sai mais, enfim, tantas especulações em função desta crise, e que nós precisávamos ter a certeza, mas saímos de lá mais animados, porque há a confirmação por parte dos deputados federais, por parte da senadora Gleisi Hoffmann, que estava presente na reunião com a bancada, de que isto tudo está garantido, está confirmado, basta agora os detalhes de ajustamento dessa questão orçamentária do governo federal para começar a liberação dos recursos e nós vermos também esta obra tão importante sendo realizada. Então, muita correria, muita luta, mas eu acredito que sempre vale a pena quando nós buscamos o bem comum e vamos ter os resultados positivos com certeza. Um grande abraço a você, bom final de semana a todos os ouvintes da Interativa.